a espada do Espírito, que é a palavra, amém? Ore o tempo todo, persevere, busque, suplique. A nossa oração tem poder. Busque pela sua família, busque por alguém que você ama. Não pense que não tem mais solução. Não pense que aquela pessoa não tem mais solução. Mas para Deus, Ele tem. Para Ele há uma solução. Para Ele há sempre uma solução. Amém? Quero aqui deixar um testemunho, irmãos, que no começo do ano, dia 13 de janeiro, eu fiz um projetinho de vida, né? O pastor pediu para a gente escrever. E antes do pastor pedir, eu já tinha escrito e colocado aqui na minha Bíblia. E todas as vezes que eu oro, toda vez que eu estou em oração, eu oro pelos meus pedidos. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso na nossa vida, que eu alcancei uma graça que eu pedia a Deus há mais de 9 anos. Há mais de 9 anos, irmãos, eu pedia para Deus restaurar uma pessoa da minha família, para Deus mudar o coração dele, para Deus fazer ele enxergar que ele era amado por nós e que nós amava muito ele, porque ele não se sentia amado pela família. Ele era uma pessoa assim que distante de nós. E eu pedi tanto a Deus, eu pedia tanto a Deus. E um dia lá no monte, o pastor disse assim para mim: não canse de buscar por ele. Deus está escutando, Deus está vendo a tua súplica. E aquilo era tão distante, irmãos, tão distante, que no dia 24 de fevereiro, 24 de março, ele escreveu uma carta. Porque às vezes a gente não consegue falar assim, olhando para a pessoa, é muito difícil, né? Ele escreveu uma carta: mãe, eu estou aqui te pedindo perdão. Ele escreveu uma carta para todos nós da família, para o irmão, para o pai, para a avó, pedindo perdão. Então eu digo para vocês, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, não desista. Não desista do teu pai, não desista do teu filho, não desista de ninguém da tua família. Eu esperei quase 10 anos para ver hoje nos olhos do meu filho um amor, uma gratidão, que hoje eu posso olhar para ele e ver que realmente ele mudou. Porque ele disse: mãe, eu não aceito mais viver com esse ego dentro de mim. Eu não aceito mais, mãe, viver essa vida que eu estou levando. Eu quero mudar, eu quero pedir perdão, eu quero começar tudo de novo. É o ato mais lindo que você tem que fazer. Às vezes dentro da tua casa, com o teu esposo, com o teu filho. Muitas vezes é difícil você falar olhando nos olhos. Mas Deus hoje nos contempla com o celular. E eu penso assim, que aquelas palavras veio de dentro do coração dele. E eu agradeço a Deus, sou muito grata a Deus. E não canse de pedir. Seja quem for da tua família, não desista. Porque Deus é Deus. E Ele vai te entregar a hora certa a tua vitória, amém? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelas bênçãos, pela vitória, Senhor. Há tantas lutas, Senhor, há tanta batalha na nossa vida, Senhor, que só o Senhor sabe o quanto nós estamos, Senhor, às vezes amassados, humilhados, sofrendo, Senhor, meu Deus. Mas estamos aqui firme e forte, porque cremos no Deus que nós servimos, cremos, Senhor, meu Deus, na nossa salvação. Assim como eu falei para o meu filho: filho, eu não quero subir sem você, eu não quero um dia o Senhor vir buscar a minha vida e deixar a sua. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela vida da minha família. Obrigado, papai, por resgatar o meu filho das trevas. Oh Deus maravilhoso, eu te agradeço pela vida dele, pela vida da minha família, papai, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos pastores, Jesus. Obrigado, papai. Recebe, Senhor, esse culto em adoração a ti. Te adoramos. Adorado, tudo que eu sou, adorado.
Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adoro. Adorar é o que sei, adorar é o que nada pode calar. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Mais uma vez, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode. Não existem de quem te adora, Senhor. Nós te adoramos, nada vai calar a voz de um adorador. Nós nascemos para te adorar, pela eternidade nós cantaremos. Ele é digno, Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para, e tua é a glória. Tu és digno, Ele é digno de toda expressão de louvor. Tu és digno. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Te exaltamos, nós te exaltamos, Abacalabaxu, e te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos essa noite, seja exaltado essa noite, te exalto. Mesmo abatido, mesmo angustiado,
nós te exaltamos. Mesmo ferido, nada vai nos impedir de te exaltar, ó Senhor. Levante as suas mãos o mais alto que você puder nessa hora, e eu quero que você comece a declarar a palavra de adoração. E comece nesse momento a suplicar a mais do Espírito Santo. E comece a dizer: eu quero sair daqui cheio da tua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. E enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão cuida dos corações. Ele já entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, como um lugar de honra. Oh, 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 oh. Para você se encher da presença dele. A unção está disponível àquele que tem sede, porque ele disse: aquele que tem sede, aquele que tem fome, esse vai ser saciado. Se você mostrar a sua fome para ele, ele vai mostrar o seu poder para você. Oh glória. Alamassura. Tem alguém aqui que o Espírito Santo te trouxe aqui para te encher? Tem alguém que o Espírito Santo te trouxe aqui para te tocar? Espírito, encha minha, oh Espírito, encha minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti
Espírito enche o meu ser. Mais uma vez, peço o Espírito. Espírito. Espírito, eu preciso. Encha nossas vidas, enche-me com pois de ti, Espírito enche meu ser. As minhas mãos eu quero eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu, e as minhas mãos, levante as mãos. Louvor, te adorar de meu coração, diante do teu altar, diante do teu quero estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir conquistar, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e teu poder para curar e as cadeias quebrar com agir. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Não importa o que enfrentarei, com a unção eu imbatível serei. Que essa noite seja uma renovação de unção para a minha vida, seja uma renovação de unção para a sua vida.
para as nossas vidas, para você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Pastora, me alcança a minha Bíblia ali, querido. Minha Bíblia. E o irmão lá me alcança a minha água com gás lá. Meus irmãos, que bom que você está aqui para adorar Jesus. Estamos chegando já, faltam alguns dias para a nossa conferência profética, dia 26. Hoje eu vou liberar aqui um QR Code. Para quem não se inscreveu, só hoje ou enquanto durar, nós temos acho que 10 códigos promocionais que nós conseguimos 20% de desconto. Então, para você que está aqui, daqui a pouquinho, né? Vai, Thiago, tu já... Ainda não. Hã? Já está pronto? Já para a live também? Então, vai liberar um QR Code aqui, para que você que ainda não inscreveu, aponte o celular para esse QR Code. E esse QR Code vai te dar 20% de desconto na inscrição para a conferência profética. O Tiago está preparando ali. O pessoal da live também, né? Então esse daí é o QR Code. Se você quiser, é só hoje ou enquanto durar. Às vezes você não quer para você, mas para alguém. Depois está lá na live. Se você não conseguir aqui, depois você entra lá no YouTube e tenta capturar esse QR Code aí. É quem chegar primeiro, né? É enquanto durar esse estoque aí. Se não me engano, são 10 códigos promocionais. Amém? Depois se você que está assistindo não conseguir agora, depois você pode voltar e pode tentar conseguir isso daí, tá bom? Deixa eu só ver a quantidade. Eu não consigo ver aqui, mas eu acho que são, se não me engano, são 10 códigos, tá bom? Queridos, deixa no jeito aí, Tiago, o vídeo da nossa conferência profética, é 1 minuto e poucos segundos, vamos assistir mais uma vez. Eu sei que você já assistiu, mas nunca, para quem ainda não assistiu, ou quem está assistindo, vamos colocar o vídeo da nossa conferência profética, Tiago, assim que estiver pronto. Acho que tem que apagar ali para ver melhor. Tem que tirar o fundo também, né, para ficar melhor aí. O Tiago está ficando especialista em live aí. Todo dia uma coisa nova. Primeira conferência profética, Tenda da Presença de Deus. Ficou preto aí? Não deu certo? Agora vai. Ó, esqueci de colocar o celular no silencioso. Já vamos colocando aí vocês também. Primeira conferência profética, Tenda da Presença de Deus. Dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo. Presença do pastor e profeta David Josué. Deus te viu na quinta-feira fazendo a entrevista e o diabo disse: não vai abrir a porta, mas Deus manda dizer: a porta que eu abro, ninguém fecha. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Eu estou aqui para testemunhar algo que Deus fez na minha vida. No sábado, o pastor me chamou aqui em cima para me entregar uma profecia que Deus tinha mandado ele me entregar. Quando foi na segunda-feira, na parte da tarde, eu recebi a notícia de que a vaga era minha. Não fique de fora. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Eu
fossem lá por Santa Inês. E o diabo disse que ia matar sua mãe, a dona Rosângela. Mas Deus está dizendo que ela não vai morrer. Vagas limitadas. Inscreva-se agora. Marque alguém nos comentários e venha viver esse mover sobrenatural. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, querido. Queridos, hoje também, depois do culto, vai ter aqui um cachorro quente abençoado ali. Tá ali na salinha, né? Os irmãos podem passar lá, pagar no Pix, R$10, é isso? Acertei? Pastor, mas eu já jantei. Se você não jantou, janta ali. Se você já jantou, leva para alguém, doa para alguém. Amém? A arrecadação é para ajudar ali na manutenção da salinha das crianças. Queridos, abra sua Bíblia em alguns versículos do Evangelho de Mateus. Eu quero ler com vocês alguns. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 38. Eu quero falar hoje sobre a unção de Deus. Eu quero falar o quanto essa unção é necessária hoje. Ela é necessária para mim que ministro. Ela é necessária para você. Ela é necessária e ela precisa agir através de cada um de nós pela fé. Aliás, eu tenho uma convicção muito grande que há uma unção de Deus que já está depositada sobre a sua vida e que você ainda não aprendeu a operar nela. Por exemplo, quando eu comecei a orar por cura divina, uma das palavras que Deus me deu, porque eu comecei a orar e ver pessoas ser curadas depois que eu já era crente há mais de 20 anos, o Senhor falou comigo assim, quando eu fui orar um dia dizendo, Deus, por que você não me deu essa unção antes? E o Senhor me disse assim, eu já te ungi há 20 anos atrás, a unção já estava sobre você, era você que não sabia operar na unção, era você que não sabia colocar a unção em prática. A unção é algo que vem sobre você, mas ela só entra em operação quando você está dentro do propósito para qual a unção foi te dada. A unção, ela nunca vem sem propósito. Toda unção de Deus, ela é destinada a um propósito. Tem unção para pregar, tem unção para cantar, tem unção para governar, tem unção para ser rei, tem unção para ser governador, tem unção para ser prefeito, tem unção para ser legislador, tem unção para ser porteiro, tem unção para ser tudo, até mesmo artista, até mesmo para desenhar, até mesmo para pintar, até mesmo para escrever, até mesmo para ensinar. E desmistificando uma coisa que todo mundo entende errado, a unção não se delimita apenas ao que fazemos no templo. Você pode ser professor de escola primária, secundária, ou terceiro grau, escola universitária, e operar numa unção de Deus no ensino. Você pode ser advogado, e operar numa unção de Deus como advogado. E às vezes levantar o nome de Deus no meio de uma audiência pública. Você pode ter a unção de Deus sendo médico. Você pode ter a unção de Deus exercendo a arquitetura ou mesmo a engenharia. Aliás, quando Deus queria construir o tabernáculo, Ele chamou pessoas que eram ungidas e habilidosas na construção, na modelagem, na marcenaria, porque muitas peças eram de madeira. Eu vou ler alguns versículos de como Jesus operava com a unção de Deus. Capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38, olha isso. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
A unção de Jesus está operando para curar. A unção de Jesus está operando para guiar ovelhas aflitas e exaustas. Aliás, quando estamos debaixo de muita aflição, de muita angústia, estamos precisando entrar em contato com a unção. E se há alguém aqui que está debaixo de um espírito de angústia e de aflição, de medo ou de ansiedade, eu profetizo que a unção de Deus vai te tocar hoje, quebrar esse jugo que te aflige, quebrar esse jugo que te oprime. Quando você está distante da unção, é normal você ficar aflito, sobrecarregado, angustiado, você fica sem dinheiro e tem medo que nunca vai ter. Você fica doente e tem medo que vai morrer. Quando você está longe da unção, você fica sobrecarregado, angustiado, fica ansioso e pensa que vai ser sempre ansioso, fica, às vezes, com insônia, pensa que vai ter sempre insônia. Eu profetizo que essa unção, entrando em contato com a tua vida, esse jugo vai ser quebrado, essa enfermidade vai ser removida, essa angústia latente na sua alma é quebrada pela força da unção de Deus. Eu preciso ler com você, olha o que disse Lucas capítulo 6, versículo 19, põe na tela, Lucas 6, 19, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Se você fosse para a época onde Jesus estava andando em Jerusalém, se você tivesse o privilégio de ter contemplado o Filho de Deus fisicamente, andando na Galileia, andando por todas aquelas regiões, o que mais você ia ver era milagres acontecendo através da unção que se operava, do poder que fluía através de Jesus. E é impressionante a força da unção em Jesus nessa expressão. Ele curava. Esse é o nível de poder que ele tinha. Esse é o nível de autoridade para curar que ele possuía. Na nossa igreja, às vezes vem alguns, são curados, outros saem e não são curados. Nas nossas vidas, aliás, tem lugares que ninguém é curado. Jesus está curando quantos? Todos. Essa é a graça do avivamento. Essa é a graça quando a presença do Espírito Santo está real sobre a vida de um homem de Deus. Aí você fala, não, mas é só Jesus que tinha isso. Então, vamos para Atos dos Apóstolos, ler alguns versículos sobre como usar, abra Atos. E eu quero que você leia comigo o que está acontecendo no capítulo 4, depois que o Espírito Santo veio, depois que o Espírito Santo é derramado no capítulo 2, o capítulo 3, um homem que estava 40 anos, coxo, aleijado, é curado. Olha o que acontece. Capítulo 5, na verdade, capítulo 5, versículo de número 12. Capítulo 5, versículo: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O que mais? 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também
Muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos. E o que acontecia? O que acontecia? Todos eram curados. Quando a gente lê isso no Evangelho, a gente tem que admitir e ser honesto. Está nos faltando o quê? O que falta? Se nós não reconhecemos a falta, nós nunca buscamos. A gente só busca aquilo que a gente reconhece que está faltando. Está faltando o quê? Unção, autoridade para curar, autoridade para colocar espíritos olha só, atormentados por espíritos imundos. Pessoas estão atormentadas por demônios. E nós precisamos de autoridade para expulsar esses demônios e para curar esses doentes. Levante a sua mão e fala: Jesus, me unge para repreender demônios e para curar enfermidades. Por um minuto, peça a Deus unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Por um minuto, fala: Deus, eu preciso de unção. Sem unção nós não vamos conseguir absolutamente nada. O que nós mais precisamos na igreja, acima de qualquer outra coisa, é a unção de Deus. Se a unção de Deus estiver sobre nós, irmãos, a unção de Deus, se ela vem sobre um lugar, como ela veio no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo veio sobre um lugar, as chamas de fogo, aquilo se espalha sobre Jerusalém, num dia só, 3.000 pessoas se converteram, depois mais 4.000. A unção do Espírito Santo convence, a unção do Espírito Santo cura, a unção do Espírito Santo liberta, a unção do Espírito Santo sara a depressão, a unção do Espírito Santo tira a tormenta da sua alma, a unção do Espírito Santo faz o fraco se sentir forte, faz o caído ficar de pé, a unção do Espírito Santo faz o triste ficar alegre, a unção do Espírito Santo quebra o jugo do diabo sobre as nossas vidas. Põe a mão para o céu e fala: me dá unção. Me dá unção. Não diga no automático, não. Diga com o seu coração. Fala: eu preciso de unção. Eu preciso de unção. Não me deixa sem unção. Não me deixa sem unção. Eu quero ser apaixonado pela unção. Eu quero buscar unção. Pagar preço pela unção. Dar dinheiro pela unção. Dar vida pela unção. Buscar a unção. Acordar pela unção. Dormir pela unção. Viver pela unção. Diga: Deus, eu quero ser ungido. Eu preciso de ser ungido. Eu preciso que pessoas que entrem em contato com a minha vida sejam transformadas pela unção de Deus. Que o cego passe a enxergar, o surdo a ouvir, o leproso ser purificado, o morto ser ressuscitado. E o leproso, eu quero ver a unção de Deus transformar a vida, curar, transformar, restaurar o traficante, a prostituta, o travesti. Quem entrar em contato com essa unção, que essa unção transforme a vida de pessoas. Porque a unção faz isso. A unção faz. Aliás, essa é a oração que eu faço. Deus, se for para ser pastor sem unção, se for para ser pastor sem unção, que eu não seja pastor. Se eu fosse ser pastor, para ser mais um, quem é cego continua cego, quem é surdo continua surdo, quem é endemoniado continua endemoniado. Quem é doente, continua doente. Quem é frio, gelado, apático, continua morto nos seus delitos e pecados. Não. Levante a mão, estenda, ora por mim e fala: Deus, dá unção para o pastor. Peça unção para essa igreja, unção sobre esse altar, unção para quem prega, unção para quem canta, unção do Espírito Santo.
Deixa eu só falar para você o que eu já vi de unção. E eu tenho visto na África do Sul coisas que você não imagina que a unção é capaz de fazer. Você lê na Bíblia que a sombra de Pedro está curando aqui, tá ou não está? A sua sombra projetada sobre alguns deles está libertando endemoniado. E aliás é isso que a unção faz, porque olha só, Pedro precisava gritar. A unção é um poder que você não faz esforço. Quando a gente está sem unção, a gente tem que levantar muito o tom de voz. Quando a gente está sem unção, a gente tem que suar bastante. Eu estou suando aqui, mas é porque eu pus uma blusa quente, tá? Mas quando a gente está sem unção, a gente tem que, sabe, pastor que está sem unção tem que tomar café todo dia na casa de um, de outro. Pastor que está sem unção tem que ficar trabalhando muito. Mas quando a unção está, você só passa. Só passa. Tem uma mulher que eu admiro, Catherine Kirkley. Ela só levanta a mão, ela começa a andar no meio da igreja, e aonde tem demônio começa a manifestar. Tem uma irmã da Igreja Deus e Amor no Brasil, chamada Maria Lorena, uma velhinha. Ela ora 1 hora por dia, no mínimo. Essa irmã Maria Lorena, ela vai no shopping, no mercado, no ponto de ônibus, e aonde ela chega, ela não prega. Olha o que a unção faz. Ela fica do lado, a pessoa começa a passar mal, começa a tremer, cai endemoniada. A irmã Maria Lorena expulsa o demônio. Ela conta, irmã Maria Lorena conta que um dia ela estava no ponto de ônibus, tinha uma criança paralítica, veio na cadeira de roda, a sua mãe empurrando a criança na cadeira de roda. A irmã Maria Lorena olhou aquela criança, teve compaixão, a unção do Espírito Santo na vida dela. Ela olhou para aquela criança, abriu um sorriso e falou: jovem, estendeu a mão para o jovem com um sorriso para cumprimentá-lo. Ela não orou, ela não pregou, ela abriu um sorriso e estendeu a mão. Quando a criança estendeu a mão para cumprimentá-la, a irmã Maria Lorena recebeu um choque elétrico no corpo inteiro. O choque elétrico veio para as pernas, e as pernas, paralítico, nunca tinha movido. A corrente elétrica entrou, ativou a perna, a criança levantou e foi curada. Que isso, unção. Semana passada, falava com o pastor Davi Feijoli. Vê se acha algum vídeo do pastor Davi Feijoli aí. O pastor Davi Feijoli está pregando no Japão, está pregando em vários lugares do mundo. Ele tem uma unção diferenciada, irmão. E ele falou para mim: não, Aguinaldo, final de semana não consigo, mas a hora que você quiser, eu vou na sua igreja aí, meio de semana. Eu vou ver se eu marco com o Davi Feijoli mês que vem já, logo depois da conferência. Acha um vídeo do Davi Feijoli orando e as pessoas sendo tomadas pela unção de Deus. Davi Feijoli, eu achei, estava contando para o Tiago conhece, já viu ele. Ele foi orar pela minha esposa. Quando ele estendeu, chamou a minha esposa no altar, e foi estender a mão para ela, e ela de costa para ele, eu acho, ou de frente, não lembro. Irmão, eu tenho essa filmagem. Quando ele estendeu, a minha esposa começou a fazer um contorcionismo, irmão. Como que chama esse movimento que você encosta essa mão no chão aqui? Ponte. A minha esposa, com esse corpo, fez uma ponte no altar, irmão. Foi quase uma ponte. Foi quase. É porque você não vê a filmagem, você já assistiu? Depois eu vou te mostrar a filmagem, você mesmo vai ficar assustada. Eu falei: meu Deus, vai quebrar a coluna da minha mulher, não vai quebrar minha mulher no meio. Ele foi orar, o meu pai tinha rompido esse tendão aqui, ó, do ombro, e meu pai não conseguia nem fazer isso aqui com o braço, sentia dor. O pastor Davi Feijoli estendeu a mão para o meu pai, o braço do meu pai levantou sozinho, e a mão do meu pai ficou assim, sozinha. E eu falei: pai, é você que está mexendo o braço? Ele: não, pai,
Ele falou, não, meu filho, eu não estou fazendo nada, meu braço levantou sozinho. O braço que ele não estava conseguindo mexer direito, o tendão e o ligamento rompido. A unção de Deus levantou. Põe aí um vídeo aí. Davi Feijoli, vamos ver se a gente traz ele. Vou mandar mensagem para ele vir. Olha lá. Sem esforço, unção. Olha lá. A pessoa está tendo um movimento involuntário pela força da unção. Não sentindo nada. Nada. Procura. Não sentindo nada. Nada. Vê se acha aquele também, que ele ora pela perna menor do que a outra. Benny Hinn, John, Nada. vai achando um outro aí. O Benny Hinn, eu estava em Passo Fundo, e o Benny Hinn falou assim, eu vou pedir uma oferta, mas só vai dar essa oferta, e ele falou, acho que era R$200. Quem Deus quer fazer um milagre financeiro, e como um sinal, você vai sentir eletricidade na sua mão na hora que eu orar. O Benny Hinn estendeu as mãos, quando eu levantei a mão para cima, querido, a minha mão foi tomada por uma corrente elétrica, eu senti fisicamente corrente elétrica na minha mão. Eu dei uma oferta, e ele falou, daqui a poucos dias, Deus vai mudar a tua vida financeira. Em menos de um mês, o meu salário foi aumentado. Diga glória a Deus. A unção de Deus faz coisas impressionantes. Isso, olha lá. Esse é do Davi Feijoli? Não, esse é outro. Ah, esse é do Pedro Medina também. Pedro Medina é aqui de Balneário Camboriú. Olha lá, perna menor que a outra. É um pastor usadíssimo em cura. Vou empurrar os dois para trás para vocês verem. Volume. Ó. Tá bem empurradinho, né? Falta aí quanto aí? Uns 2,5 centímetros, né? Mãe, você confere aí? Ó, que eu tô empurrando as duas pernas para trás, ó. Sim ou não? Mas vamos falar obrigado, Jesus, amém? Vai ser tão rápido. Quando falar obrigado, Jesus, vocês não podem piscar. 1, 2, 3. Obrigado, Jesus. Vai ser tão rápido. Quando falar obrigado, Jesus, vocês não podem piscar. É o que Deus está fazendo. É o que Ele é capaz de fazer pela unção. Para que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu sou apaixonado pela unção. E eu sei que Deus está depositando essa unção hoje sobre mim e sobre você. Aleluia. Põe a mão e fala assim, eu tomo posse da unção. Eu amo a unção. Fala, me dá mais da unção. Me dá mais da unção. Eu quero essa unção. Agora, como que eu faço para ser ungido? A unção vem por meio da obediência ao propósito para o qual Deus te dá a unção. A Bíblia vai dizer, Jesus disse assim, o Senhor me ungiu para pregar. Jesus era ungido para pregar, sim ou não? Sim ou não? O que ele fazia então? Como é que essa unção manifestava toda vez que ele? Porque ele tinha unção para pregar. Ele diz assim, para proclamar liberdade aos cativos. Então ele tinha unção para libertar. Era quando ele orava pelos endemoniados. O Senhor me ungiu para proclamar libertação. O que mais? Bom, essa é boa? O que é isso aí? A cabeça dele. Isso. Ele vai começar a fazer movimento, senão ele vai... Essa cabeça dele. A cabeça. Aleluia, Jesus. Olha aqui, ó. Você está erguendo ele, ó. Ergue, pai, ó. Aqui, ó. Ergue. Glória a Deus. Chega a ser escandaloso, irmão. É exuberante. É uma coisa assim. Olha como o Senhor vai erguer aqui, ó. Igual os irmãos viram no vídeo, ó.
achando aqui o vídeo. Ó, eu vou te passar aí, Tiago. Veja se você consegue colocar aí para a igreja, tá, Tiago? O vídeo da minha esposa envergando a coluna. Ela falou que não envergou, não abriu o esparcato não, a ponte. Só que esse vai demorar. Estou te encaminhando aí. Esse primeiro vídeo que eu estou te mandando, Tiago, é do meu pai. Eu achei aqui, ó. É do meu pai. E deixa eu ver o da pastora. Cadê? Veja se consegue colocar aí na tela do meu pai. E o da pastora envergando a coluna. Já conseguiu? Esse aí meu pai estava com o tendão rompido, queridos. Ó. Olha aí. Meu pai não mexia esse braço, o ligamento estava arrebentado. Não podia levantar. Pernas, mais. Está curado. Cadê a dor? Dói? Não? Pode ficar. Está doendo o joelho? Amém. E o braço? Olha lá. Sai do braço e do joelho. Está doendo o joelho? E o Obrigado. braço? É isso aí, Tiago. Pastora, não achei o seu, pastora, mas vou achar uma hora e vou colocar aqui para a igreja. Amém? Acende a luz aí. O que eu já vi a unção de Deus fazer, queridos? Eu conto sempre isso. Eu vi ginásio Rio Vermelho, julho de 1999. Um profeta cujo nome era Brian Mills, da Inglaterra. Ele estava pregando e de repente o rosto dele todo ficou brilhando. E aonde ele estava com a Bíblia aberta, começou a cair pó de ouro. Foi a primeira vez que eu vi pó de ouro na minha vida. Começou a cair sobre o altar inteiro, os refletores e as luzes batiam e pó de ouro caía. E daqui a pouco no ginásio inteiro, todas as pessoas estavam cobertas de pó de ouro. A vida de um homem que estava manifestando a glória de Deus. Eu vi um homem de Uganda, o nome dele John Molinde, naquele mesmo congresso, julho de 99. Em julho de 99, John Molinde já tinha orado em Uganda. 9 pessoas mortas que ele orou já haviam ressuscitado pela mão dele. 9 pessoas mortas ele orou e Deus havia ressuscitado. Ele sai da igreja com a graça e a paz do Senhor no ginásio. Ele fecha os olhos, levanta a mão e começa a adorar. A unção caiu sobre o ginásio. E durante 2 horas ele não conseguiu pregar. E aquela atmosfera de adoração, e todas as pessoas ficaram adorando a Deus. A unção de Deus. Coloca aí, Benny Hinn, Coral Manaus. Uma demonstração da unção de Deus. E eu quero orar por você, porque Deus quer te dar essa unção, amém? Quantos entendem que precisam dessa unção? Jesus vai dizer, e eu entendo que isso é a unção de Deus. A unção é a presença manifesta de Jesus nas nossas vidas, amém? Em João capítulo 15, ele vai dizer, sem mim, João 15, versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer nada. Põe a mão no coração e fala assim, sem a unção, não consigo fazer nada. Fala, preciso da unção.
me dá a unção. Só que essa unção, querido, que você está falando, me dá unção, não é só isso. A unção é busca, a unção é desejo, a unção é esforço, a unção é você dizer, Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu vou ao encontro. A Bíblia fala daquela mulher que tirou virtude das vestes de Jesus, ela foi ao encontro dele e tocou nas vestes dele. Essas pessoas que foram curadas aqui em capítulo 5 de Atos, eram pessoas de várias cidades, que saíram das suas cidades, foram até o pórtico de Salomão em Jerusalém, para ficar deitadas esperando a sombra de Pedro passar. Elas saíram das suas cidades, elas foram lá, até onde a unção estava em Pedro, para absorver a unção que estava saindo da sombra de Pedro. Muitas vezes, pela unção de Deus, a gente vai ao encontro de pessoas ungidas que estão manifestando essa unção, para receber dessa unção. Ano que vem, eu vou estar no Recife, em janeiro, porque eu vou para um lugar que eu sei que a unção vai se manifestar ali. O encontro de 12 horas de oração e de adoração no estádio de Recife, o Descend. Neste sábado eu vou estar em São Paulo, no ginásio da Portuguesa, num congresso chamado... Fugiu o nome agora. Eu vou estar num congresso de 12 horas de adoração no ginásio da Portuguesa. Para quê? Overmission. Buscar a unção de Deus. Olha lá. Isso aqui é o Benny Hinn, no momento que vai orar pelo coral. Esse é o coral, não? É porque é muito antigo, né? Mas esse aí não tem áudio. Sumiu o áudio. Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aqui não é emocionalismo. Isso aqui não é onda de multidão, coletivo, não. A unção é algo tangível que te empurra. A unção é algo tangível que você sente. A unção é algo tangível que te toca. A unção é algo tangível que te transforma. A unção é algo que quando vem sobre você, você percebe que ela está sobre você. Eu já disse, senti algumas vezes na minha vida eletricidade sobre a minha mão. Você sente às vezes a onda de calor sobre o seu corpo. Você sente essa unção te tocar. Essa noite, eu profetizo sobre você, a unção de Deus vai tocar a sua vida, vai transformar a sua vida. Se você estiver aberto e dizer, Deus, eu quero essa unção, me levanta pelo poder da tua unção, para eu não ser um crente morto, apático, frio, enche-me. Seja cheio essa noite, receba essa unção essa noite, aonde há uma mão levantada, uma sede, uma fome no coração, que Deus te unja para derrotar gigantes, expulsar demônios, te dê ousadia para pregar o evangelho, quebrar cadeias, no nome de Jesus. Essa aqui é a cena que eu estava falando para ele, o coral de adoração em Manaus, cruzada. Existe uma forte unção agora. You want it? Você quer? Vocês querem? Apaga essa luz aí, irmão, correndo. Join hands right now. Deem as mãos agora. I'm going to ask God to anoint you. Eu vou pedir a Deus que unja vocês. Lift your hands to heaven. Levante as mãos ao céu juntas. Somebody shout hallelujah! Alguém grite aleluia! Essa unção está sobre você, está sobre nós. Vamos ficar em pé. Eu estou falando sobre a unção, eu estou sentindo no Espírito que tem pessoas aqui que anseiam essa unção, desejam essa unção. Essa vai ser uma noite que Deus vai ungir algum de vocês.
Você tem que buscá-la lá dentro, lá no seu profundo. Feche os seus olhos e começa a pedir que essa unção venha sobre você. Aliás, para te ajudar, pode isso, deixa apagado. Põe as suas mãos nessa posição. Senhor, tem alguém aqui que tem fome. Tem alguém aqui que tem sede. Tem alguém aqui que quer ser ungido. Tem alguém aqui que vai ser levantado por Deus com uma tocha acesa para as próximas gerações. Tem alguém aqui que vai pregar o evangelho com muito poder. Tem alguém aqui que está sendo vocacionado e chamado para este tempo. Que essa pessoa comece a receber a unção agora. O que nós estamos falando aqui, o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece, não viu e não pode receber, mas ele habita em vós. Começa a receber esse Espírito aí. Alguns só espera porque o Espírito Santo está vindo, ele está procurando a sede do seu coração. Meu Deus, vai cair uma onda de unção aqui. Vai cair uma onda de graça sobre alguns agora. É ele que provoca o quebrantamento, é ele que provoca a emoção. Não pense que ele não quer te tocar. Não pense, porque ele está aqui. Ele está sobre você, ele está sobre nós. Ele é para você. Basta um toque dele e tudo muda. Começa a receber a glória dele. Ele está dizendo que tudo vai ser diferente. Deste lado, ele está dizendo, a sua família vai ser transformada. Labashurabaia. Rekalamahasurебekaya. Não perca esse momento que a unção de Deus está navegando entre nosso meio. Essa unção está crescendo a um calor que vai começar a envolver o corpo de alguém. Nesse momento alguém vai começar a sentir a sua mão começar a formigar. Xalabasurabacaias. Ribakalabashurabaia. Recebe poder do Espírito Santo. Recebe batismo de fogo. Rabakalabashurebecaia. Está sobre você a unção. Sua vida não será mais a mesma. Ele é o Deus que pode mudar a tua vida. Tem fogo sobre as suas mãos. Fogo do Espírito Santo. Fogo. Fogo do Espírito Santo. A unção quer te tocar. Vem cá. Vem aqui. Há um poder que está sobre esse lugar aqui agora. Você não deve, fecha os olhos, você não deve se distrair neste momento. Pegue a tua unção, se você deseja essa unção, ela está disponível a você, à medida que você invocar o nome do Senhor. Invoque a presença de Deus sobre você agora e comece a receber esse toque de poder. Começa a receber o que não é uma emoção barata. Jesus disse, eu vos dou poder. Jesus disse, eu vos envio a promessa de meu Pai. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Deus vai colocar ousadia, Deus vai colocar autoridade, Deus vai colocar dons, Deus vai colocar poder, e Deus vai levantar uma igreja. Shabayalamaia. Que coisa poderosa. Essa unção quer envolver você. Desde o ventre da sua mãe. Desde quando você era criança. Eu já te conheço, diz o Senhor. Lemaia calabaia. É por isso que Satanás se levantou tanto contra a sua vida desde que você era nova. É por isso que o inferno já se levantou tanto contra você para te perseguir. Alabaia, lemaia caia. Quando tu tinha 14
14, 15 anos, lembra aqueles pensamentos que te assolava, lembra aquela tristeza, aquele pensamento suicida? Pois é, o diabo já sabia que tu era escolhida, o diabo já sabia que tu é vocacionada. Recebe essa unção que eu te dou agora, recebe essa unção que eu te dou agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção vindo sobre ela, olha a unção, olha o que é a unção de Deus, olha o que é o poder do Espírito Santo, olha o que é o poder do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Palavra não muda ninguém, palavra não muda ninguém, mas o poder do Espírito Santo muda, o poder do Espírito Santo transforma. Labachurabaia, lebacanda labacheia, rebacalabachurabaia. Deus vai tirar a ansiedade da tua alma, Deus vai tirar a tristeza, Deus vai tirar a angústia. Recebe esse poder agora, recebe esse poder agora, sobre as suas mãos, sobre as suas mãos. Deixa as mãos assim para cima. Recebe, 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 recebe. Olha isso. É você que está tremendo a mão? Não. Não? Não é você tremendo a mão? Não. Está tremendo involuntário? Nervoso. Põe a mão para cima. Recebe mais. Dá mais para ela, Senhor. Mais. Olha o que é o poder do Espírito Santo. Olha o que é o poder do Espírito Santo. Mais sobre ela. Mais. Mais sobre ela. Levante a sua mão também onde você está. Recebe esse poder agora. Recebe essa graça agora. Recebe. Alabaca, alabachura, abacanda, alabaia. Fogo, Deus vai levantar fogo. Deus vai levantar com ousadia. Deus está te batizando com fogo. Porque é grande o chamado. Ele está dizendo: eu vou transformar a tua família. O clamor que você está derramando pela tua casa está chegando no meu trono. Você tem orado pela tua família. E a minha glória vai mudar a tua casa. Oh glória. Oh glória. Uma das coisas poderosas que o Espírito Santo faz é quando ele vem, ele nos dá autoridade. Quando ele vem, ele nos dá ousadia. Erga uma das suas mãos para cima. Sobre cada mão levantada e coração sincero, receba a unção de Deus. Não tivermos unção, não teremos autoridade, não teremos ousadia. Com a mão levantada, recebe fogo na sua mão aí. Tem pessoas que a mão vai começar a esquentar agora. Fica com a mão para cima. Tem pessoa que vai começar a sentir como que formigamento. É uma onda de eletricidade. A unção de Deus está te separando. Recebe aí, recebe aí. Eu quero a Débora. Débora, coloque as mãos ali sobre a Eduarda. A Eduarda, com a Maria no colo. Coloque as mãos sobre ela. Começa a orar por ela. Labassurebecaia. Começa a orar sobre ela. Recebe, Eduarda. Recebe. Você foi escolhida no meio da tua casa. Você foi escolhida no meio da tua parentela. O diabo se levantou para tentar te paralisar. O diabo se levantou para tentar te bloquear. Mas Deus está te ungindo, Deus está te separando, oh glória. Deus tem grande propósito. Vai recebendo autoridade, vai recebendo poder, vai recebendo graça. Como é gostoso, como eu amo esse ambiente de unção do Espírito Santo. Acende a luz aí. O Espírito Santo está fazendo coisas aqui. Por que você chora? Por causa do Espírito Santo. Por que você se emociona? Por causa do Espírito Santo. Por que você tem vontade? Por que você, Carol, sente como se estivesse borbulhando dentro de você a ponto de querer transbordar para fora? Deus está te batizando com língua de fogo. Vem cá, Carol. É como se você não conseguisse conter dentro do seu coração toda a alegria que está vendo dentro de você. É isso. Você já havia falado em línguas antes? Já falava?
no retiro lá na... Agora? Aquele foi a primeira vez. Foi batizado com o Espírito. Falou em línguas a primeira vez lá. Nós temos que marcar outro retiro esse ano, né? Em retiro a glória de Deus vem. Mas eu estou te chamando aqui para você contar 2 testemunhos. Primeiro da cura do seu joelho. E depois aquele testemunho que você compartilhou essa semana sobre o que Deus fez nos dízimos na sua casa. Sem aumentar, sem diminuir, você vai falar o que Deus fez. Olha isso, querido. A paz, igreja. Ai, não consigo falar muito. Eu tinha uma dor nos meus joelhos, nos 2 joelhos da perna. Uma dor muito forte, e eu não conseguia, essa dor estava tão forte que eu não conseguia mais fazer atividades do dia a dia. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? E eu sou do tipo de mãe que vou no chão para brincar com eles, e estava impossibilitando até isso, de eu poder brincar com os meus filhos, porque doía muito, né? Eu tenho uma filha especial, e é eu quem dou banho nela, e eu tenho que dar banho com ela no colo, assim, me ajoelhar, porque a Isa está pesada, e nem isso, quando eu ia me erguer, doía muito, assim, meu joelho. E um dia eu entrei na sala que tem toda... Já estavam o quê? Mais de uma semana? Sim, estava um mês já. Um mês, estava difícil fazer as coisas de casa. Até para caminhar. Pode sentar um instantinho, querido. E aí? E aí eu entrei na sala de oração, que nós temos toda terça e toda quinta-feira, e eu senti no meu coração de pedir para o pastor orar. Eu nunca me esqueço, irmãos, eu estava no quarto da minha filha, das minhas filhas, e aí eu pedi para o pastor, e eu nunca abro a câmera assim, né? E aí aquele dia o pastor pediu para que eu abrisse a câmera, que ele queria ver, e aí eu estava lá e o pastor disse assim, ó, Deus vai te curar hoje. E o pastor fez uma oração e eu estava sentindo dor. Se eu me agachasse assim, ó, não dava. E aí o pastor falou, se agacha, que quando tu se levantar, tu não vai mais sentir dor. E eu me agachei. E sabe quando tu não acredita? Quando eu levantei, eu não senti, eu disse, meu Deus. Eu me abaixei de novo e me erguei de novo e me abaixei, porque eu não acreditava, né, que Deus fosse fazer assim a cura e a obra tão instantaneamente, né, através da vida do pastor Aguinaldo. E a partir dali, eu não senti mais dor. Qual foi a sensação? Você sentiu algo físico nos seus joelhos? Na hora, não? Eu senti esquentar. Veio uma onda de calor. Isso. E por dentro? Meu Deus, é como eu senti agora, não sei explicar. Sabe uma alegria que transborda? E eu queria falar para todo mundo que estava ali, meu Deus, sabe? Dar risada e falar. Mas eu acho que pela minha cara dava para perceber, assim, porque a gente quer contar para todo mundo e quer que todo mundo sinta isso, né? Vamos aplaudir Jesus por esse milagre. Isso já faz o quê? Uns 2 meses, 3 meses? Acho que faz uns 2 meses já. Já uns 2 meses e nunca mais doeu. Não. Para a glória de Jesus. Glória a e o Deus. que Deus fez na sua casa através do dízimo? Conta aí. Eu sempre dizimei, Carol, né? Porque eu tinha um pouco de receio de falar para o meu marido dizimar. Meu marido não nasceu num berço cristão como eu, não era conhecedor da palavra como eu. Então, meu coração, assim, por, não sei, erro meu, eu não falava para ele. Eu pensava que o André ia dizer, já viu que eu vou dar dinheiro para a igreja, sabe, assim? E aí, até que um dia eu tive que... Porque eu trabalhava, eu conseguia, né? E eu tive que me afastar dos serviços para cuidar dos meus filhos. E aí eu não consegui... E a minha preocupação era que eu não ia ter o dinheiro do dízimo. E aí eu cheguei e falei assim, amor, eu tenho uma coisa para te pedir. Eu faço sempre o dízimo na igreja e eu queria ver se você pode dizimar para mim. Sabe? O coração parecia que ia sair pela boca. Daí ele disse, sim, quanto? Bem assim... Eu falei, não sei quanto Deus tocar no teu coração, né? Amém. Irmãs, a partir daquele dia, todo mês o meu marido, ele que faz o dízimo, ele nem fala, nem me comunica nada. Ele pega, faz o dízimo, num valor a mais do que eu dizimava, do que eu podia, né? E desde que o meu marido começou a dizimar, irmãs, ele não recebeu assim, uma proposta de emprego, ou triplicou o salário dele, nada disso. Mas Deus tem abençoado tanto a nossa vida, o nosso financeiro, que em 1 ano a gente fez coisas que nós sonhávamos a fazer há 15 anos. Coisas assim, em 1 ano que as pessoas dizem, meu Deus, como que eles conseguem fazer tanto? Mas é porque nós somos fiéis ao Senhor. Porque eu e a minha casa somos fiéis. E qual foi a frase que ele te falou sobre isso? Ele falou uma frase que você disse, ele te disse, você deu testemunho na segunda-feira, que ele reconhece que isso
Sim, deixa eu só falar. E daí veio o meu cunhado lá em casa, e aí nós estávamos falando para ele sobre o dízimo, a importância, né? E veja só, o meu esposo, ele ainda não é batizado, mas ele já deu o nome que no próximo batismo será ele. E ele disse assim, ó, mas eu sei que a gente está tendo tudo isso, essas conquistas, é porque eu estou dizimando. Olha a importância, e olha o meu egoísmo de achar que meu marido não sabia, eu estava enganada. Porque ele sabe, sim, das bênçãos que o Senhor dá, e ele está vendo, e através da nossa vida e do ato que ele tomou, ele está incentivando outras pessoas a dizimarem também. Olha o que ele vem. Ele não frequenta a igreja, não está vindo nos cultos, mas disse para a própria esposa que reconhece essa bênção de Deus, veio sobre a vida financeira, quando ele se tornou fiel nos dízimos. Vamos aplaudir a Jesus? Amém, glória a Deus. Obrigado, querida. A irmã Simone, mãe da Eduarda Chaves, domingo nos falou, pastor, eu me tornei fiel nos dízimos e morava com a minha mãe de favor, porque eu não tinha casa para morar. E ela começou a ser fiel nos dízimos, tão fiel, que esse domingo agora ela veio, pagou o Uber para vir, quanto mais de R$30 de Uber só para vir, 40 mais ou menos. E ela chegou aqui e deu o dízimo, e ela falou, Senhor, se eu pegar o Uber para voltar, eu desintero o dízimo, e vou ficar sem condição de dar meu dízimo. Ela falou, Deus, vou dar o dízimo e não sei como eu volto. Deu o dízimo, a gente deu carona para ela. Ela mora para lá da IFAP, um bairro lá que eu não sei nem o nome do bairro lá. O quê? Verdete. Hã? Vederte. Ela disse, pastor, eu me inscrevi no programa habitacional da prefeitura, o meu nome foi sorteado, e eu ganhei a minha casa para a glória de Jesus. Aleluia! Eu digo que o dízimo é uma bênção para os obedientes, destrava, desbloqueia, e não significa que você não passa dificuldades. Por exemplo, essa semana, e aliás aqui vai um ensinamento para quem é dizimista. Nós estamos chegando perto da conferência profética, coisas estranhas acontecem. O meu chaveiro, como chama aquilo? Negócio de portão eletrônico? Controle, estragou. Aí essa semana eu fui entrar em casa, a minha fechadura, Lea Digital, não abriu. Aí a tela do meu MacBook, uns R$4.000, estou chutando aqui para arrumar a tela, ficou preta e não estava gerando vídeo. Tudo ao mesmo tempo. Meu controle eletrônico não funcionou, minha porta travou, o meu MacBook não gerou a imagem. Eu falei, mas não é possível. Mas eu lembrei, eu ensino a vocês, se você é dizimista, reivindica no mundo espiritual. Para piorar a situação, essa semana, metade do meu salário ficou preso na entidade pagadora. Era para cair segunda, chegou segunda, deu problema, metade do meu salário ficou lá. Falei, não. Lembrei daquilo, fazei prova de mim nisso. Orei, Senhor, eu oro, em nome de Jesus, desbloqueia a minha vida, sou fiel. Irmão, fui ali para comprar outro controle eletrônico. Quando eu entreguei o estragado, isso aqui estragou, vim comprar um novo. Ele olhou para mim e falou, não, só estava desprogramado. Aperta esses 2 botões, vai se reprogramar. Apertou, o controle voltou a funcionar. A minha porta ficou 20 minutos travada, mas nós oramos, a porta voltou e está funcionando até hoje, aleluia. O meu MacBook, eu falei para o cara, testa aí de novo. Ele falou, cara, sexta-feira não funcionou, final de semana não funcionou, vou fazer o último teste. Abriu, funcionando perfeitamente, está lá em casa funcionando perfeitamente, não tive que gastar 1 centavo. E o meu salário foi desbloqueado para a glória de Deus. Aliás, o meu salário estava com código para cair em outra conta. E o cara falou, olha, vamos ter que esperar uma negativa do banco lá de Boston, lá não sei de onde. Quando ele falar que caiu errado, aí vai entrar um processo para vir seu dinheiro. Irmão, não sei que milagre Deus fez, o meu salário caiu na conta no outro dia. Aleluia! E eu quero te dar a oportunidade, você que pode, você que quer, de consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos ficar em pé? E se você é dizimista,
ora comigo. Eu quero que você levante a sua mão com fé agora. Mesmo que você já deu o seu dízimo, a sua oferta, ou a oferta que você vai dar ao Senhor, feche a sua mão assim e diga: Senhor, na minha mão eu tenho a oferta de Abel. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor. O Senhor se atentou para a oferta de Abel. O Senhor não se atentou para a oferta de Caim. Diga: Deus, na minha mão está a minha expressão de louvor, a minha expressão de confiança, que o Senhor é o Deus da provisão. Abre portas para mim, fecha a boca do devorador e faça com que as minhas sementes se multipliquem, porque eu estou lançando a semente sobre o altar, e aquele que dá semente ao que semeia, aumentará a minha sementeira, em nome de Jesus. Amém e amém. Sexta-feira vai ter oração aqui 8 horas da noite, para os obreiros, mas se você quiser vir, venha. Vai ter meia hora de oração aqui, e vai ser uma grande bênção. Você que trouxe a sua oferta, se quiser fazer através dos QR Codes, ou trazer sobre o altar, Deus abençoe a sua vida. E o cachorro quente, não esqueça de sair e passar lá no cachorro quente.